Você já se perguntou se esse homem é a resposta de Deus ou só mais alguém que vai te machucar? Você ora, pede sinais, mas lá no fundo a dúvida continua, porque nem todo sentimento vem de Deus e nem todo homem que parece certo é o certo. Mas existem 3 sinais claros que revelam isso. E quando você entende, você nunca mais se confunde. Presta atenção, porque o primeiro é o mais ignorado de todos. Existe algo que muitas mulheres ignoram quando estão emocionalmente envolvidas, mas que é um dos sinais mais claros de Deus: a paz. Não aquela paz superficial, baseada em momentos bons ou palavras bonitas, mas uma paz profunda, constante, que permanece mesmo quando você não tem todas as respostas. A Bíblia fala sobre isso em Filipenses 4:7, quando diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Ou seja, não é uma paz lógica, não depende das circunstâncias. Ela simplesmente está lá, guardando o seu coração. Quando um homem é de Deus, a presença dele não gera confusão dentro de você. Você não vive em ansiedade, não fica tentando decifrar sinais o tempo todo, não sente aquele aperto constante no peito. Pelo contrário, existe descanso, existe clareza, existe uma segurança silenciosa que não precisa de esforço para ser sustentada. E isso nem significa que tudo será perfeito ou fácil, mas significa que mesmo nos momentos de dúvida, você não perde a base emocional. Agora, compara isso com o que muitas vezes é confundido com o amor, a montanha-russa emocional. Um dia ele demonstra interesse, no outro se afasta, um dia te traz esperança, no outro te deixa insegura. E você passa a maior parte do tempo tentando entender o que está acontecendo. Isso não é paz, isso é desgaste. E Deus não trabalha através da confusão. Um exemplo claro disso está na história de Rebeca e Isaac. Quando o servo de Abraão foi enviado para encontrar uma esposa para Isaac, houve direção, houve confirmação, mas acima de tudo, houve fluidez. As coisas aconteceram com clareza, sem jogos, sem incertezas prolongadas. Rebeca não precisou viver um caos emocional para entender que aquele era o caminho certo. Havia alinhamento, havia paz, havia propósito sendo revelado com naturalidade. E aqui entra um ponto muito importante. Paz não é a mesma coisa que conformismo. Muitas mulheres permanecem em relacionamentos que as machucam, dizendo para si mesmas que estão em paz, quando na verdade estão apenas cansadas de lutar, com medo de recomeçar, ou emocionalmente presas. A paz de Deus fortalece. O conformismo te enfraquece. A paz traz clareza. O conformismo te deixa confusa. Então, seja honesta com você mesma. Quando você está com esse homem, você sente descanso ou tensão? Você sente segurança ou vive em alerta? Seu coração se aquieta ou se perde ainda mais? Porque antes de qualquer confirmação externa, Deus começa falando dentro de você. E se não existe paz, isso já é uma resposta. Agora, existe um segundo sinal que é ainda mais visível e que revela muito sobre o tipo de homem que você está lidando. Existe uma forma muito prática de discernir quem um homem realmente é. Não pelo que ele fala, mas pelo que a presença dele produz em você. Em Mateus 7, versículos 16 e 17, está escrito: pelos seus frutos os conhecereis. Isso significa que, mais cedo ou mais tarde, aquilo que está dentro dele vai aparecer nos efeitos que ele causa na sua vida. Quando um homem é de Deus, você cresce perto dele. Sua fé fortalece, sua identidade se firma, sua paz aumenta. Você se torna uma versão mais segura, mais leve e mais alinhada com Deus. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Existe construção. Mas quando não é, o efeito é o oposto. Você se sente drenada, insegura, confusa.
Começa a duvidar de si mesma, perde a clareza espiritual, vive emocionalmente cansada. E muitas vezes tenta justificar isso como fase, como processo, quando na verdade são sinais claros. A Bíblia mostra esse contraste na história de Abigail e Nabal. Enquanto Abigail era sábia e sensível, Nabal era duro, imprudente e destrutivo. Estar ligado a alguém assim não edifica, só gera peso e consequências. Então observe com sinceridade quem você está se tornando nesse relacionamento, porque o fruto nunca mente. E isso nos leva ao terceiro sinal, o mais profundo de todos. Existe algo que vai além das palavras, das atitudes visíveis, ou até dos momentos bons. É o espírito que ele carrega. Porque um homem pode falar de Deus, pode parecer correto por fora, mas o que realmente define quem ele é está na essência, no temor verdadeiro que ele tem a Deus. A Bíblia deixa isso claro em 2 Coríntios 6,14, quando alerta sobre não se unir de forma desigual, e também em Provérbios 18:22, que mostra o valor de uma união alinhada com Deus. Um homem certo não é apenas alguém que acredita, é alguém que vive, que demonstra caráter quando ninguém está vendo, que tem princípios firmes, mesmo sem plateia. Um exemplo disso é a história de Ruth e Boaz. Boaz não precisou provar quem era com discursos. O caráter dele aparecia nas pequenas atitudes, na forma como tratava os outros, no respeito, na integridade. Isso revela um espírito alinhado com Deus. E aqui está o alerta. Existem homens que usam a fé como máscara. Sabem falar bonito, sabem usar versículos, sabem se posicionar como homem de Deus, mas não vivem isso no secreto. E com o tempo, isso aparece. Então observe além do que ele diz. Observe quem ele é quando não precisa impressionar. Porque o espírito que ele carrega sempre se revela. E quando você discerne isso, você para de se enganar. Agora você entende. Não são palavras, promessas ou aparência que definem se um homem é certo para você. São 3 coisas claras: a paz que você sente, os frutos que ele produz na sua vida e o espírito que ele carrega. Se existe paz, crescimento e alinhamento com Deus, existe direção. Mas se existe confusão, desgaste e vazio, isso também já é uma resposta. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que Deus tem planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E isso inclui a forma como você será amada. Então não aceite menos do que aquilo que vem de Deus. Confie, espere com discernimento e tenha coragem de se afastar daquilo que não traz paz. E se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que também precisa abrir os olhos.